tornar a prender pela mesma causa a pessoa que tiver sido solta por efeito de uma ordem de habeas corpus passada competentemente. Depois o artigo 188 dizia: recusar-se qualquer cidadão de mais de 18 anos de idade e de menos de 50, sem motivo justo, a prestar auxílio ao oficial encarregado da execução de uma ordem legítima de habeas corpus, sendo para isso devidamente intimado. Vejam que coisa interessante. Não existia habeas corpus ainda, mas se você não colaborasse com o oficial, você, Joaquim, que tem mais de 18 e menos de 50, não colaborasse com o oficial encarregado de cumprir o habeas corpus, você estava sujeito às penas do artigo 188. E pior, como vimos no artigo 187, se a ordem de habeas corpus foi dada e a pessoa voltou a ser presa novamente, também isso era considerado crime. Mas não havia habeas corpus, um verdadeiro paradoxo. Aí um bom tema para quem está fazendo mestrado, pensar como era possível nós termos a previsão de uma prática criminosa de um instituto que não existia. Seria esse um paradoxo da legislação brasileira? Ou será que, na prática, por conta das garantias que o artigo 179, lembram-se, incisos 8, 9 e 10, incisos de número 8, 9 e 10 previam, juízes na prática concediam habeas corpus. Aí um tema interessante, quem sabe para uma dissertação de mestrado, ou um aluno mais aplicado num trabalho de conclusão de curso. Mas é interessante porque é instigante e os doutrinadores não tratam dessa questão, da existência dessa previsão normativa das figuras incriminadoras, sem que o instituto de habeas corpus existisse. Posteriormente, meus amigos, nós tivemos em 1871 a Lei 2033. E essa Lei 2033, ela amplia, ela dá ao habeas corpus uma estrutura maior, porque ela abarca agora, a nova lei, os casos de ameaça à liberdade. Enquanto a lei anterior falava no constrangimento ilegal à liberdade, a lei nova, ela diz o seguinte: tem lugar o pedido e concessão da ordem de habeas corpus, ainda quando o impetrante não tenha chegado a sofrer constrangimento corporal, mas se veja dele ameaçado. Lembremos-nos, na primeira formulação do Código Criminal, do Código de Processo Criminal de primeira instância, só se falava na situação daquele sujeito já preso, já com a sua liberdade comprometida, aquele que já sofria um constrangimento ilegal. Aqui, a nova lei, a Lei 2033, ela vai além. Ela vai além em 1871, ela vai além e prevê as hipóteses de ameaça. Então, basta a ameaça para que nós já tenhamos aí uma situação que pudesse tornar válido o manejo do habeas corpus. Nós tivemos depois, 1891, a promulgação da primeira Constituição Republicana. Salvo erro de memória, em 1889 nós tivemos a proclamação da República. Em 1889, a proclamação da República. E, em 1891, a promulgação da primeira Constituição Republicana. Com ela, meus amigos, da forma pela qual o habeas corpus veio redigido, nós tivemos a criação da assim chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tema sobre o qual nós falaremos. Mas vejamos, em primeiro lugar, como é que a Constituição de 1891 ela regulou o habeas corpus, e ela o fez da seguinte maneira. Em 1891,
no artigo 72, nós vamos encontrar a Declaração de Direitos. E no parágrafo 22, nós vamos encontrar a seguinte redação: dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Percebem que há algo que falta nessa redação? O que falta nessa redação? Essa redação não faz menção, quando fala no abuso ou coação, ela não fala na liberdade de locomoção, da forma pela qual o dispositivo do parágrafo 22 do artigo 72 veio redigido. Era perfeitamente legítimo, como fez Rui Barbosa, entender-se que qualquer um poderia ter habeas corpus quando estivesse sofrendo ou se achasse em iminente perigo de sofrer uma violência, uma coação por ilegalidade ou abuso de poder a qualquer direito seu. E não apenas a locomoção. Vejam que coisa interessante, porque, de acordo com a formulação da Constituição de 1891, o habeas corpus passou a ser utilizado, por exemplo, para alguém que quisesse tomar posse num cargo, que dissesse: eu estou sofrendo uma turbação no meu direito por abuso de poder, não querem me dar posse no cargo. Nilo Peçanha tomou posse no governo do Rio, valendo-se de um habeas corpus. E com isso se criou a doutrina do habeas corpus. Com isso se criou a doutrina do habeas corpus. Não era pacífica a aceitação dessa doutrina do habeas corpus. Houve um grande embate entre Pedro Lessa e Rui Barbosa, dois gigantes do direito, mas Pedro Lessa tinha uma posição mais moderada. Alguns reivindicavam uma aplicação rigorosamente ligada à liberdade de locomoção. Outros diziam que o habeas corpus, numa interpretação evolutiva, e o direito positivo permitia isso, ele poderia ser aplicado para outros casos. Até que, em 1926, nós tivemos uma reforma constitucional, e com essa reforma constitucional, o habeas corpus voltou ao seu leito natural. Por que leito natural? Porque, a partir daí, o habeas corpus ficou restrito à proteção da liberdade de locomoção. Isso é importante nós termos presente. Porque em 34, na Constituição de 34, é que vai aparecer um instituto que hoje nós conhecemos, que é o mandado de segurança. E o mandado de segurança é que vai tutelar a lesão a direito líquido e certo, que obviamente não é reparável pelo habeas corpus. Então, eu tenho o habeas corpus para reparar danos à minha liberdade, que podem ser atuais ou potenciais, mediatos ou imediatos, eu posso estar sofrendo ou não, pode haver apenas uma ameaça, mas tudo aquilo que não estiver ligado à liberdade de locomoção passaria a ser tratado pelo mandado de segurança. E a Constituição de 1934, no seu artigo 113, número 23, ela faz algo interessante. A Constituição de 34 diz o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. E aqui pela primeira vez vai aparecer algo que eu vou explicar mais para frente. Não cabe habeas corpus nas transgressões disciplinares. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o inciso de número 33
falava do mandado de segurança. Dar-se-á mandado de segurança para a defesa do direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Bem, meus amigos, depois nós tivemos na Carta de 37 a reiteração do habeas corpus como garantia. Vamos passar o vídeo da Olga Benário. Casada com o brasileiro Luiz Carlos Prestes, Olga Benário chega ao país em 1935. O casal veio unir forças ao movimento de oposição ao governo do ditador Getúlio Vargas. Um ano depois, Olga e Prestes são presos pela polícia. Para ela, tem início o período mais duro e difícil de sua vida, que terminaria com a expulsão do país. Com o habeas corpus, o advogado de defesa, Heitor Lima, não pede liberdade para a acusada. Ele tenta apenas evitar a extradição. Mas o Supremo Tribunal Federal nem chegou a tomar conhecimento do pedido. O relator do processo, o ministro Bento de Faria, alegou que os estados de sítio e de guerra instalados no país suspendiam também o instituto do habeas corpus. Uma decisão aparentemente muito oportuna no momento em que o governo temia pela propagação das ideias marxistas. Em 1942, aos 28 anos de idade, a mulher de Prestes foi entregue aos nazistas. O bebê que carregava no ventre nasceu em um campo de concentração. Na Páscoa daquele mesmo ano, entre as 200 mulheres executadas em uma câmara de gás, lá estava Olga Benário. Vejam, a Carta de 37, em pleno Estado Novo, ela previa o habeas corpus como garantia, mas era uma garantia de papel. Uma garantia de papel porque talvez, naquele momento, o próprio Supremo Tribunal Federal não tivesse se dado conta da grandeza do papel que lhe competia e sequer conheceu do habeas corpus impetrado por seu advogado. Vejam vocês, a Carta de 37 trazia, no artigo 122, que cuidava dos direitos e garantias individuais, a seguinte redação: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Mas sob a ditadura do Estado Novo, essa era uma garantia mais de papel do que real. Depois nós tivemos a Constituição de 46, que também trouxe consigo o habeas corpus. As de 67, a de 69, até chegarmos à Constituição atual, de 1988. E na nossa Constituição atual, de 1988, o habeas corpus vem previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso de número 68. E lá está dito: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Não há menção mais à impossibilidade de se manejar o habeas corpus quando se trata de punição disciplinar. Mas no artigo 142, parágrafo 2º, a menção expressa de não caber habeas corpus quando se tratar de punição disciplinar. O Código de Processo Penal também prevê o habeas corpus no seu artigo 647 e seguintes. No 647, nós vamos ver a referência idêntica à da Constituição. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Na história da evolução do habeas corpus no Brasil, dois momentos são de muita nota. O de 37, que era mais uma garantia de papel, e quando, sob o AI-5, o Ato Institucional número 5, a partir de 1968, suprimiu-se a garantia do habeas corpus para os presos políticos. Isso, obviamente, mobilizou a sociedade para a redemocratização,
para a reconstitucionalização do nosso país. Finalizando, como nós vimos nessa aula, a garantia do habeas corpus aparece como uma conquista, seja na Inglaterra medieval, dos barões frente ao rei, seja entre nós, ainda no Império, dos cidadãos diante do poder punitivo do Estado. Ora, com maior amplitude, como vimos na Carta da República de 1891, ora com menor amplitude. O ponto, porém, que deve ser marcado é que o habeas corpus sempre é algo que traduz uma garantia do cidadão frente ao Estado. Repito o nosso e-mail, para quem quiser participar mandando suas perguntas, saberdireito@stf.gov.br. Muito obrigado. Até a próxima aula, obrigado. Bem-vindos, meus amigos, a mais esse programa Saber Direito. Meu nome é Alberto Zacarias Toron e nós estamos falando sobre o habeas corpus. Se você quiser participar do nosso programa, basta mandar um e-mail para o nosso endereço saberdireito@stf.gov.br. Não deixe de mandar a sua pergunta. No encontro anterior, nós falamos sobre o surgimento da garantia do habeas corpus na Inglaterra, a sua evolução no âmbito da Inglaterra, a ida desse instituto para as colônias americanas, a sua promulgação na Constituição americana. Falamos do surgimento e da evolução do Instituto no Brasil. Falamos da doutrina do habeas corpus, que preconizava a possibilidade de se utilizá-lo de forma mais ampla, não apenas protegendo a liberdade de locomoção, e vimos como as sucessivas constituições trataram do assunto. Vimos o caso da Olga Benário, sob o Estado Novo, em que a garantia do habeas corpus era letra morta, e, tristemente também, a lembrança da supressão da garantia do habeas corpus sob o AI-5 para os crimes políticos. Vimos o renascer deste instituto com pleno vigor na Constituição de 1988, e hoje vamos falar das características do habeas corpus. Hoje o programa tem um sentido eminentemente prático. Você que está nos ouvindo e não é formado em direito, você que está nos ouvindo e não trabalha com advocacia, não tem a prática de impetrar habeas corpus, até mesmo você que está na cadeia e que eventualmente tem a necessidade de impetrar o habeas corpus, o defensor público não te visitou, o seu advogado não te visitou e você precisa impetrar o habeas corpus. Hoje nós vamos ver como isso é possível, como se faz isso. E para falar disso com vocês hoje, meus amigos, eu queria lhes dizer o seguinte. Quem abrir o Código de Processo Penal vai ver que o habeas corpus ele é regulado no artigo 647 até o artigo 667. E vai perceber que ele se situa entre os recursos. Embora se situe entre os recursos, apelação, o recurso sentido estrito, na verdade, o habeas corpus é uma ação constitucional, é uma ação autônoma, de caráter constitucional, que pode ser meramente declaratória, quando se tratar de declarar, por exemplo, a perda do Estado do direito de punir pela ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.
Mas o habeas corpus pode ter também um caráter constitutivo, quando, por exemplo, se declara ilegal uma determinada prisão. Pergunta. Meu nome é Stephanie Cardoso, eu sou estudante de jornalismo e eu quero saber se o habeas corpus é uma ação rápida. Stephanie, o habeas corpus, ele é uma ação rápida, ele tem um rito sumário, não se pode discutir provas no habeas corpus. Quando o habeas corpus é impetrado no tribunal, o relator deve levá-lo na primeira oportunidade, após receber as informações da autoridade que é apontada como coatora, após o parecer do Ministério Público, ele, a rigor, deveria ser um instrumento rápido. Na prática, não é tão rápido assim. Se nós observarmos, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal proclamou decisões nas quais se observa que a reclamação tem a ver com a morosidade, com a demora no julgamento do habeas corpus. Apesar de que, repito, todo mundo que trata do habeas corpus assinala que a sua característica mais importante é efetivamente a celeridade, a rapidez. Mas se nós olharmos aqui um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 91.041 de Pernambuco, do qual foi relator o ministro Carlos Brito, nós vamos ver que a Suprema Corte disse o seguinte: de nada valeria declarar com tanta pompa e circunstância o direito à razoável duração do processo, se a ele não correspondesse o dever estatal de julgar, dever que é uma das vertentes da altissonante regra constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Dever, enfim, que do ângulo do indivíduo se transmuta em tradicional garantia de acesso eficaz ao Poder Judiciário. É o que se tem chamado de juízo de non liquet, a significar que o Poder Judiciário está obrigado a solver ou liquidar as questões formalmente submetidas à sua apreciação. A a sua contrapartida, da qual não pode se eximir jamais. Neste caso, o habeas corpus estava demorando mais de 4 meses para ser julgado. Há outros casos em que ele, às vezes, leva mais de ano para ser julgado. Eu já vi habeas corpus, é um fato absolutamente anômalo e insólito, mas um habeas corpus levou mais de 4 anos para ser julgado. Mas, a rigor, o habeas corpus tem essa característica de ser um remédio rápido, um remédio célere para julgamento das coisas, não é? Ok. Também, num outro caso, o ministro Celso de Mello, ele determinou a suspensão da ação penal, isso foi no habeas corpus 93.279, um caso do Estado do Maranhão, porque o Superior Tribunal de Justiça, passados 6 meses, não julgava o habeas corpus. Então vejam, tanto é um remédio que deve correr rapidamente, tanto o habeas corpus deve andar com a maior rapidez, que se isso não acontece, o próprio fato de não se julgar rapidamente um habeas corpus pode significar em si uma causa para identificação do constrangimento ilegal, sanável também pela via do habeas corpus. Porque, neste caso, a liberdade da pessoa fica comprometida pela própria inefetividade da prestação jurisdicional, pela demora no julgamento do habeas corpus. O habeas corpus, qual é o objeto de tutela? O que é que ele resguarda? O habeas corpus protege a liberdade de locomoção e, anotem, tudo aquilo que lhe diga respeito. Isso tem um sentido muito importante, porque muita gente pensa que o habeas corpus só serve para casos de prisão.
Às vezes a pessoa se assusta. Eu impetrei um habeas corpus para trancar a ação penal. Mas habeas corpus não é só para a liberdade de ir e vir? É, mas lembrem-se daquilo que nós falamos na primeira aula. Nós deixamos bastante claro que tudo aquilo que interfira, ainda que de forma mediata, ainda que de forma oblíqua, com a liberdade de ir e vir, é passível de tutela pela via do habeas corpus. Por isso é que se tem admitido a impetração de habeas corpus quando, em inquéritos ou ações penais, se determina a quebra indevida do sigilo da pessoa, ou quando se impede o advogado de examinar os autos do processo, ou quando a ação penal é nula. Em todos esses casos, cabe a impetração de habeas corpus. Por quê? Ainda que remotamente, isso se liga à proteção da liberdade do indivíduo. Então, o habeas corpus, ele tutela e tem como característica central, ele protege a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. É importante lembrar o seguinte: se o habeas corpus serve para tutelar a liberdade de ir e vir, ainda que de forma imediata, e eu tiver, por exemplo, uma situação em que a pena aplicada foi a pena de multa, eu poderia impetrar habeas corpus? Nós sabemos que hoje a pena de multa não pode ser mais convertida em pena privativa de liberdade. A pena de multa vai ser cobrada. Percebam o seguinte: se não há a mais remota possibilidade de a liberdade de ir e vir ser atingida, então, neste caso, eu não posso manejar o habeas corpus. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal chegou a sumular o entendimento, e isso nós vamos encontrar na súmula 693, de que não cabe impetrar habeas corpus contra processo no qual tenha sido cominada a pena de multa, porque ela nunca pode significar um prejuízo à liberdade de ir e vir do indivíduo. Estaria certo o Supremo Tribunal Federal? Seria verdadeiro isso? Daniel, vamos admitir que o sujeito ele foi condenado, o juiz lhe aplicou uma pena de multa, apenas uma sanção pecuniária, e, no entanto, o advogado contratado por esse indivíduo descobre uma nulidade do processo. Uma nulidade no processo. Houve uma audiência e o seu advogado não foi intimado para comparecer ao ato. Isso é uma nulidade, cerceou a defesa dele. Ele não pôde ter defesa técnica naquela audiência feita pelo advogado que ele escolheu. Então nós temos aí uma nulidade. Poderia ser manejado um habeas corpus para se anular esse processo? A teor do que diz a súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 693, a resposta é não. Mas eu queria que vocês, meus amigos, percebessem o seguinte: vamos supor que esse mesmo indivíduo se envolvesse numa segunda questão, numa segunda infração penal, praticasse um novo crime. Amanhã não se poderia dizer que ele é reincidente? Amanhã não se poderia agravar a pena dele por conta da reincidência? Amanhã não se poderia determinar a prisão dele porque não é mais primário, afinal já condenado? Então percebam que essa própria súmula do Supremo Tribunal Federal é algo que pode ser perfeitamente questionável, desde que no caso concreto se apresente um motivo sério para mostrar que, embora como regra não caiba a impetração de habeas corpus quando a pena tenha sido de multa, há casos excepcionais que comportam um tratamento diferenciado, uma distinção, exatamente porque nesses casos, apesar de a pena ser de multa, em razão do segundo processo, a pessoa pode vir a sofrer um gravame na sua liberdade de ir e vir, seja porque não poderia apelar à liberdade, seja porque tem a sua pena
exasperada em razão da condenação anterior. Não sei se ficou claro para vocês, e esse é um ponto importante. Outra questão importante, o processo redundou em absolvição. Cabe habeas corpus? Vamos supor que o sujeito tenha sido absolvido por falta de provas, mas ele entende que o correto neste caso seria uma absolvição com o reconhecimento da atipicidade do fato. Também aqui não cabe habeas corpus. Ele pode apelar, ele pode ajuizar uma revisão criminal, mas aqui, considerando-se que se trata de uma absolvição, evidentemente não cabe sequer pensar-se na utilização do habeas corpus. Também, meus amigos, o habeas corpus, como eu já procurei salientar na aula anterior, ele não cabe quando se trata de punição disciplinar. Vamos supor que o cabo do exército, ele foi pego bebendo, com a farda toda desalinhada, estava batendo numa pessoa, nem precisa bater numa pessoa não, ele estava bebendo e todo descomposto e sofre uma punição disciplinar de 3 dias de detenção no quartel onde ele presta o seu serviço militar. Ele poderia impetrar um habeas corpus? A teor do que diz o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição e o artigo 647 do Código de Processo Penal, ele não pode impetrar habeas corpus. Mas atenção, meus amigos, não pode se for para discutir a justa causa, digamos assim, a legitimidade, o mérito dessa punição. Mas aspectos extrínsecos, aspectos formais da punição, ele pode discutir sim. Vamos supor que quem tenha imposto essa punição tenha sido o diretor dos Correios e não o comandante da unidade a qual ele serve. Então, a autoridade que impôs a punição é incompetente. Boa, como é seu nome? Lúlio. A autoridade é incompetente. Neste caso, eu posso, pela via do habeas corpus, questionar um aspecto extrínseco, exterior, formal dessa questão. Mas vamos supor pior, que por conta da bebedeira do cabo do exército, nosso cabo imaginário, ele tenha sido punido a pena de morte. Opa, não existe essa sanção disciplinar no almanaque do exército, sobretudo em tempos de paz, ainda mais por conta de uma bebedeira. É possível, nesse caso, então, manejar-se o habeas corpus